Essa aula fica gravada, caso depois alguém queira passar para alguém, vai estar aqui. Amém. Capítulo 2 de Levítico diz assim: quando algumas pessoas fizerem oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará o azeite e sobre ela porá incenso. Levá-lo-á os filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do azeite, com todo o seu incenso, e os queimará sobre uma porção memorial, sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e dos seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Quando trouxeres oferta de manjares, cozida no forno, será de bolos asmos da flor de farinha amassados com azeite e obreiras asmas untadas com azeite. Se a tua oferta for de manjares cozida na assadeira, será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirá, e sobre ela deitarás azeite. É oferta de manjares. Se a tua oferta for de manjares de frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. E a oferta de manjares daquilo se fará. Trarás ao Senhor. Será apresentada ao sacerdote, o qual levará ao altar. Da oferta de manjares, tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar. Da oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. De aroma agradável ao Senhor. Deixa eu ver aqui. O qual ficará da oferta de manjares será de Arão e dos seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimarás por oferta ao Senhor. Deles trareis ao Senhor por oferta das primícias. Todavia, não se porão sobre o altar como aroma agradável. Toda a oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás o sal. Se trouxeres ao Senhor oferta de manjares das primícias, farás a oferta de manjares das tuas primícias, das espigas verdes tostada ao fogo. Isso é, os grãos esmagados das espigas verdes. Deitarás azeite sobre ela, e por cima lhe porás o incenso. É oferta de manjares. Assim, o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos das espigas esmagados e do azeite com todo o incenso. É oferta queimada ao Senhor. Amém? Quando eu estava lendo esse texto, estudando, fazendo algumas anotações, o Senhor trouxe muita palavra em cima desse texto aqui. Talvez a gente não consiga em uma hora concluir todo o capítulo 2, mas eu vou tentar passar para vocês aquilo que eu entendi dessa palavra e lembrei dessa ministração que eu recebi da pastora Mático em 2001, 2002, se eu não me engano. Bom, vamos começar aqui. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite, e sobre ela colocará o incenso. Bom, a oferta de manjares, gente, ela significa, primeiro, ela não tem derramamento de sangue. A oferta de manjares, ela é diferente da oferta de holocausto. Ela não tem um derramamento de sangue. Tá? É um outro tipo de oferta. É um outro tipo de aliança que nós temos com Deus. Todas as ofertas que a gente faz, todas as ofertas é uma aliança que a gente faz com Deus.
é um pacto que a gente faz com Deus, certo? Tudo aquilo que... Porque nós nos ligamos, quando a gente presenteia o Senhor, digamos assim, isso é como se fosse um presente nosso ao Senhor por aquilo que a gente recebe dele. Seja a misericórdia, seja a graça, seja o perdão, como é o caso dos holocaustos. A oferta de manjares, ela é uma aliança ao Senhor, ela é uma oferta de gratidão por Ele nos dar condições de exercer um trabalho, por Ele nos dar condição de hoje termos os nossos dedos funcionando, termos as nossas mãos funcionando, termos os nossos pés funcionando, para que a gente possa exercer um trabalho, seja um trabalho secular ou seja um trabalho, digamos assim, sacerdotal ao Senhor, ok? Então, a oferta de manjar é uma aliança, é um agradecimento nosso a Deus por Ele nos dar condições de poder trabalhar, de exercer a nossa função, seja na nossa casa, seja no comércio, seja em qualquer lugar. Eu agradecendo a Deus pela condição que Ele está me dando de estar respirando hoje, de estar conseguindo fazer alguma coisa. Esse é o significado da oferta de manjares. Por isso que não tem derramamento de sangue, tá? Porém, existe o derramamento de suor, essa oferta de manjares. E eu vou explicar o porquê disso daqui. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Quando o Senhor fala assim, Gênesis capítulo 3, versículo 19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, esse texto de 19, ele está diretamente ligado a esse texto de Levítico capítulo 1. Porque para a pessoa fazer a farinha, ela tem um processo, e não é fácil. Você precisa pegar lá a mandioca, no caso, aipim, como chama, lá no Ceará chama macaxeira, e você vai descascar, você vai lavar, você vai tirar as impurezas, depois você vai ralar, depois você vai colocar numa prensa para ela sair aquele caldo, e daquele caldo você tira o polvilho, depois daquilo dali você põe, espalha para secar, depois daquele período de seca você vai tostar aquela farinha, né? Então é um trabalho muito pesado e com certeza está ligado ao pão, né? Lembre lá de Gênesis, do suor do teu rosto comerás o pão, e era esse pão que eles comiam, certo? Essa oferta de manjares que era apresentada a Deus era o mesmo pão que eles comiam. Então vinha do suor do rosto. Então não se apresentava o sangue, mas se apresentava o suor, que simboliza o trabalho, que simboliza a nossa labuta, né, para a nossa sobrevivência. Então aqui as pessoas ofereciam essa oferta de manjares a Deus como forma de agradecimento por ter condições de estar trabalhando. Então esse era o significado da oferta de manjares ao Senhor. Deixa eu só... Tem gente pedindo para participar aqui. Ok. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção. Todos os dias. E essa oferta aqui de manjares não era oferecido anualmente, não.
poderia ser oferecido todos os dias se a pessoa tivesse condições. Então, todos os dias, o que é que essa oferta está ensinando para a gente? Todos os dias, nós precisamos agradecer a Deus por Ele estar nos dando condições de estarmos vivos e poder trabalhar para Ele. Então, todas as vezes que nós, hoje, diante do Senhor, amanhecemos, sim, outro detalhe, olha como as coisas de Deus, elas são tudo conectadas. Essa oferta era oferecida nas primeiras horas da manhã, eram as primícias. Nas primeiras horas da manhã, essa oferta era apresentada a Deus. Então, o que é que a gente deve fazer todos os dias? A primeira coisa que nós devemos fazer, antes da gente levantar, deitadinho mesmo na sua cama, na sua rede, e você oferece essa oferta ao Senhor. Senhor, muito obrigado por eu ter condições hoje de me levantar, de andar, de poder trabalhar, seja aqui na minha casa, de poder visitar uma pessoa carente, de poder servir a alguém, ajudar alguém. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter me dado condições de poder caminhar hoje, poder visitar lá um hospital, alguém que está enfermo. Essa era a oferta de manjares, era esse o significado. Porém, o Senhor fala assim, a sua oferta será de flor de farinha. O que é a oferta de flor de farinha? É a melhor farinha que a pessoa, é a farinha mais nobre que tem. É a farinha mais fina, é a farinha livre de toda impureza, porque a gente sabe que seja de milho, ou seja de aipim ou de mandioca, sempre vai passar alguma impureza, né? No processo, na limpeza, a gente sempre vai esquecer alguma coisa, põe para secar, fica pó, pega pó, enfim, sempre vai ficar alguma impureza. Mas essa farinha não, era a farinha mais especial, era a farinha era a melhor que tinha. Então, quando você for apresentar alguma coisa ao Senhor, um trabalho, quando nós formos fazer alguma coisa, vamos fazer o melhor. O melhor. Vamos apresentar para Ele o nosso melhor. A nossa oferta será de flor de farinha. Será o melhor que a gente vai dar para o Senhor, né? Que a gente não faça o nosso trabalho do resto do nosso dia, já cansado, já esgotado, ou que a gente não faça o trabalho para o Senhor por obrigação, que a gente não faça o trabalho para o Senhor por tentar aliviar a nossa consciência, alguma coisa assim, mas que a gente entregue para o Senhor o melhor que a gente puder. Que a gente faça o melhor para o Senhor. Então, a oferta de farinha era o melhor da farinha. Era o melhor do trabalho daquele povo. Então, eles faziam a farinha, selecionavam a melhor parte daquele processo e entregavam tudo para Deus. Então, o melhor de tudo não é para nós. O melhor de tudo é para o Senhor. Porque de todo o trabalho que a gente vai fazer, o melhor de tudo, gente, não é o reconhecimento das pessoas, tá? Não é o reconhecimento das pessoas. O melhor de tudo não é o que a gente vai receber em troca daquilo que a gente está fazendo. Seja a gente aqui no campo, às vezes a gente recebe muito elogio, às vezes a gente recebe ofertas que as pessoas dizem, olha, Beethoven, essa oferta é para você e para sua família, para você sair com a sua esposa, para você comprar alguma coisa para ela. Essa oferta é para você é para a Prômila, para comprar um vestido para a Prômila, para pagar a escola da Prômila. Essa oferta é para vocês. Mas o melhor do nosso trabalho não é isso. O melhor do nosso trabalho, a gente precisa entender que é estar na dependência do Senhor e servir a Ele. Então, por mais que você receba algo em troca, e é justo que você receba, é justo, não é errado. A irmã Andréia, a Miriam, a minha sogra, a dona Albena, a pastora Ruth, o Vitor, a Silvinha, a Carol, a Jalusa. Não é errado você receber algo por aquilo que você está fazendo. Desde que teu coração não esteja naquilo. Desde que a gente não esteja fazendo o trabalho do Senhor visando as recompensas. Visando, digamos assim,
os presentes que a gente vai receber, mas que a gente possa entender que o melhor disso tudo que a gente está fazendo é receber do Senhor as palavras dele, o descanso dele, a misericórdia dele, a salvação dele, o amor dele. Então, sempre eles entregavam tudo que eles tinham para o Senhor de melhor, porque eles sabiam que eles já tinham recebido o suficiente, que era a misericórdia de Deus de ter sido resgatado do Egito, de ter sido tirado das mãos de Faraó, assim como nós fomos. O melhor de tudo que a gente recebeu até hoje, gente, é entender que Deus nos salvou, que Deus resgatou a mim, resgatou a Ruth, resgatou o Nataniel, resgatou cada um de nós. Esse é o melhor que a gente pode receber de presente de Deus. Porque se a gente não tivesse sido resgatado por Deus, a gente ainda estava no inferno que a gente vivia. A gente já estava servindo as práticas do mundo que a gente praticava, estava escravo ainda deles. Então esse é o melhor que a gente, é tudo que a gente pode receber de Deus. Então, tudo que nós fizermos é pouco para oferecer ao Senhor diante de tudo que Ele já fez por nós até hoje. Por mais que a gente nunca receba uma recompensa grandiosa, mas a gente já tem a melhor e a maior recompensa, que é o nosso nome escrito lá no livro da vida. É o nosso nome gravado lá no livro da vida. E a nossa recompensa, que a gente tem que esperar e lutar por ela, não é aqui. Não é só os recursos humanos, não é só a gratidão das pessoas, não é só os elogios, mas é lá em cima, quando um dia a gente chegar lá e o Senhor receber a Andréia, o Senhor receber a Geni, o Senhor receber a Heloísa, a Cláudia, e poder a gente abraçar o nosso Senhor. Essa é a maior recompensa que a gente pode esperar. Então, vamos continuar. O Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, melhor. Faça sempre o melhor para o Senhor, entregue sempre o seu melhor. Então, eu não estou falando de dinheiro, não, gente. Eu estou falando aqui, ó, de coração, sabe? De coração. Colocar o seu coração em Deus e em tudo que você está fazendo. É isso que é a flor de farinha nossa. Nela deitará o azeite. Azeite simboliza chamado. Azeite simboliza envio. Azeite simboliza unção. Então, tudo que você for fazer, você faça para o Senhor. Tudo que você fizer na sua casa, se você está fazendo o almoço para você, para sua família, deite azeite sobre ele. Deite o azeite, coloque a unção do Senhor sobre aquela comida. Coloque a graça do Senhor sobre aquela comida. Deitar o azeite significa separar aquilo dali para que Deus haja através daquilo. Se você está visitando as pessoas, você tem um trabalho de visita, senão o seu chamado é visitar os seus familiares, visitar a sua vizinhança, deite o azeite sobre esse trabalho, tá? Lembrando que a oferta de manjares é trabalho, viu, gente? É o nosso suor, é aquilo que a gente apresenta para Deus em suor. Então, se você, o seu trabalho na igreja é intercessão, se você tem o chamado de intercessora, deite o azeite sobre esse chamado. Entregue completamente o teu coração para esse chamado. Deixe o Senhor usar você, deixe o Senhor ungir você, deixe o azeite vir sobre a sua cabeça. Deixe o azeite. Se a Andréa tem um ministério aí de visitas, né, Andréa? De ir socorrer as pessoas, né? Então, deite o azeite sobre, vá com amor, vá com unção, vá com graça de Deus. Né? Quando você sair da sua casa para fazer uma visita, deixe a unção do Senhor vir sobre você. Não vá fazer a visita simplesmente por fazer. Mas o Senhor vai estar deitando azeite sobre a sua vida. Aquela visita vai ser especial.
Sabe por quê, gente? Quando é derramado azeite sobre a cabeça de uma pessoa, irmã Olga, pastora Olga, paz, Senhor. Quando o Senhor derrama o azeite sobre a cabeça de uma pessoa, por exemplo, quando Samuel deitou o azeite sobre a cabeça de Davi, aquele pastor deixou de ser um pastor e se tornou a ser um rei. Quando o azeite cai sobre qualquer objeto, qualquer pessoa, aquele toque daquele azeite, ele traz ele faz uma diferença no mundo espiritual. Então, o problema muitas das vezes é que a gente se envolve no trabalho ministerial, a gente se envolve na intercessão, se envolve no pastoreio, e a gente, com o passar do tempo, a gente acha aquele trabalho comum. A gente já não tem tanta dedicação, ou às vezes já não tem tanto fervor como a gente tinha no início. E a gente começa a normalizar algo que não é normal. Todo trabalho que a gente faz para Deus, por mais que você esteja no ministério há 20 anos, cada dia que você vai ministrar, cada dia que você, como pastor, pastora, ou missionário, ou intercessora, você vai se apresentar diante do Senhor, se apresente com uma unção nova. Se apresente como se fosse a primeira vez que você estivesse indo servir ao Senhor. Então, quando a palavra fala aqui, no versículo 1, ainda estou no versículo 1, viu, gente? Quando o Senhor fala aqui, olha, deite o azeite sobre esse trabalho, deite o azeite sobre essa oferta, o Senhor está dizendo assim, o azeite tem que ser fresco. Amém? O azeite não pode ser um azeite velho. Não pode. Então, toda vez que a gente vai apresentar um trabalho ao Senhor, toda vez que a gente vai ministrar, toda vez que eu vou para Dafiane, toda vez que eu e a Glaucia nós vamos visitar os sírios, nós vamos lá na casa da Shahed, a gente tem que entender que aquela visita, ela tem que estar com um azeite fresco. Ela tem que estar com um azeite novo sobre nós. Porque senão a gente vai se acostumar com o nosso ministério. A gente vai se acostumar com o pastoreio, a gente vai se acostumar com as visitas e a gente não vai fazer mais as visitas que a gente fazia como antigamente. Aquilo dali vai se tornar comum para nós. A graça de Deus não vai ser mais renovada sobre nós. A gente vai se tornar uma rotina dentro do nosso ministério. A gente vai tornar o nosso ministério uma prática humana, uma prática rotineira. E quando o Senhor fala que sobre a oferta de manjar a gente deve deitar o azeite, o Senhor está falando assim, toda vez que você for apresentar algo ao Senhor, toda vez que você for realizar um trabalho, toda vez que você for fazer uma visita, toda vez que você subir no altar para ministrar, toda vez que você for assumir o seu chamado de intercessora, receba o azeite novo do Senhor. Derrame um azeite novo. Busque o Senhor para receber a palavra nova daquele dia, a unção nova para aquela visita, a unção nova para aquele momento de intercessão. Às vezes a gente acha que a gente sabe orar, né, gente? O intercessor tem esse problema. O problema, cada ministério tem um problema. O problema do pastor é achar que ele chegou no auge do ministério dele porque ele tem uma igreja, que ele tem membros e... Não é. O nosso ministério ele não para de evoluir. O nosso ministério não estagna. O nosso ministério não tem um limite. O nosso ministério é ilimitado porque é o chamado de Deus para a nossa vida. Então, o chamado de Deus não tem limite. O pastor jamais pode achar que ele chegou no máximo do ministério dele, porque não existe. Então, o problema do intercessor é saber que ele sabe, é achar que ele sabe orar. Esse é o problema do intercessor. Ele acha que ele sabe orar, então ele já vai, né, na dependência dele na oração.
e não na dependência de Deus. E andar na dependência de Deus é deitar o azeite sobre a nossa vida. Porque é o azeite que nos unge, é o azeite que é a unção que nos capacita para exercer aquele ministério. É a unção, é o azeite que nos capacita para subir no altar e ministrar uma palavra. É a unção, é o azeite que nos capacita para escrever um livro para o Senhor, para escrever uma poesia, uma canção para o Senhor. Então, se a gente se acostuma e acha que a gente não precisa mais buscar o azeite fresco de Deus para ungir o nosso trabalho daquele dia, a gente cai numa cilada muito grande, a gente cai numa armadilha muito grande de achar que a nossa experiência é suficiente, de achar que a nossa capacidade de conhecimento bíblico é suficiente. A gente começa a achar que o seminário que a gente fez lá há alguns anos atrás já foi suficiente para nos capacitar. Nós não temos nenhuma capacidade de fazer nada para o Senhor se do Senhor não vier essa capacidade. Porque é ela que vai fazer a diferença na nossa vida. Então, esse é o que significa deitar o azeite. E, finalizando o versículo 1, e sobre ela porá o quê? Incenso. O incenso, ele precisa de 2 elementos para funcionar. Primeiro, o incenso, né? Segundo, o fogo. O incenso simboliza oração. O fogo simboliza a presença de Deus. E o terceiro elemento que sai dessa mistura é a fumaça. Aí você vai lá em Apocalipse e vê que o Senhor recebe a fumaça das orações do santo como aroma agradável a Deus. Então, pastor, repete para mim incenso, fogo, fazendo favor. Tá. Bom, esse elemento aqui, esse último elemento aqui, são 3 coisas. Primeiro, o incenso, que ele simboliza a oração, né? O incenso bruto, a gente vai comprar, viu, Glaucia? Lembra da gente comprar mirra quando a gente for lá no centro? Nós vamos comprar os incensos. Eu já separei aqui na Bíblia os tipos de incenso que os sacerdotes queimavam. Nós vamos no centro, e aqui no centro vende todos esses incensos. Bruto. Eu tenho muito mirra líquido. Ah, tá. Nós vamos comprar pedra mesmo. Incenso que eles usavam, como eles usavam antigamente. E a gente vai estar fazendo um estudo sobre os tipos de incenso, que são os tipos de oração. Tá? Vai ser muito interessante. E eu vou queimar esses incensos aqui para você ver como é legal. Então, gente, primeiro, o incenso, né, pedra bruta, o fogo, que deve ser aplicado sobre a pedra bruta de incenso, e, por último, o que vai gerar dessa combinação vai ser a fumaça, que vai subir como aroma agradável a Deus, que são as nossas orações. Então, esse incenso bruto, a pedra, é aquele momento onde a gente precisa pelejar para entrar, digamos assim, para romper o primeiro céu, né? Para romper o primeiro céu. Você que é intercessor, que é intercessora, você sabe do que eu estou falando. Às vezes não é fácil orar. Às vezes a gente, né, soa para romper aquilo dali. Às vezes vem dor de cabeça, vem preguiça. E às vezes a gente sente que não flui, o inimigo vem, oprime, e é uma luta, a gente não consegue orar. Esse é o momento do incenso bruto, tá? Aí vem o fogo, que é Deus, que é a presença dos anjos do Senhor. Quando você começa a orar, que vem a batalha, que os inimigos ficam sobre você para impedir que você rompa em oração, para impedir que os céus sejam abertos sobre você em oração. Esse momento que os anjos chegam é o momento do fogo. Amém? É o momento quando Deus manda o fogo dele para queimar esse momento, né? Para romper essa dificuldade
essa opressão que às vezes é criado, né, na atmosfera espiritual, no nosso momento de oração. E aí, depois que o fogo cega, a primeira faísca que bate, a fumaça já espalha, né? Que já né, já sobe para o Senhor. E aí, para você parar de orar, é outra dificuldade, porque a gente não quer mais parar de orar, porque o céu abriu, os anjos estão ali, a presença de Deus está ali, você sente que a fumaça está subindo e o Senhor está recebendo, e você entra naquele momento que você não quer mais parar, né? Você não quer mais deixar de fluir, porque é gostoso sentir os anjos ali do teu lado, sentir a presença de Deus, ver que as tuas palavras estão sendo ouvidas, né? Que o Senhor está recebendo as tuas orações. Que horas são aí, gente? 4, 10 e 16. Não é? 10 e 16 aí no Brasil. Aqui é 4 e 16 da tarde. Então, esse é o primeiro versículo no capítulo 2 de Levítico, ok? Eu queria dar Levítico todo hoje, capítulo 2, mas só consegui passar do primeiro versículo. Então, a gente vai deixar para outra aula o restante. Eu espero que vocês tenham anotado alguma coisa. A minha anotação, a minha anotação é muito pequenininha, tá? Depois vocês compartilham comigo, por favor. Diz, Jackson. O versículo que você passou sobre o suor do corpo, você pode passar de novo? Sim, Gênesis, capítulo 3, versículo, se eu não me engano, 19. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. É Gênesis 3, 19. Obrigado. Pastor, Pois não, gente. a hora que tu falaste ali sobre se dar, né, totalmente quando se está fazendo as coisas para Deus, no levantar ali, eu tenho um breve testemunho para dar, que como é importante a gente fazer isso antes de nos levantarmos, que eu tive 12 dias em São Paulo com a minha filha, com a Camila, né, e lá como Deus falou comigo naquele lugar, sabe? E foi resposta, né, de oração e resposta pelo Ministério com Crianças, que é o ministério que eu tenho na igreja, né, e fora dela também. E como é importante quando a gente realmente com o coração voltado para Ele, como Ele nos traz as coisas que a gente precisa, como tu falaste, que foi quando eu comecei a chorar agora, que tu dissesse, não é para nós e sim para Ele. Eu senti isso dentro do meu coração, porque enquanto eu estava lá, quem me sustentou financeiramente naquele lugar, porque a condição dela tá bem ruim por causa do câncer, mas assim, em termos financeiros, a hora que tu começou a falar, eu comecei a chorar, porque eu vi que realmente quando a gente se inteira das coisas de Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, Ele não nos deixa faltar nada. Daí quando Amém. tu começou a falar, foi por isso que eu comecei a chorar, que eu vi que realmente eu tô no caminho certo da intercessão, e aprendi isso contigo, não imaginava que eu também poderia ser uma intercessora, além de ser uma evangelista de crianças, né? Como é importante a gente orar, como é importante a gente clamar pela vida do próximo, porque quem tem sustentado a minha filha, pelo diagnóstico do médico, a minha filha não estaria mais aqui. Mas pelo fato de interceder, de pedir por outras pessoas, até quem falou isso para mim foi a minha irmã. Tu não ora por aquele povo lá da Somália, minha irmã? Tu acha que Deus vai te deixar na mão com a tua filha? Que tu ora por um povo que tu nem conhece? Eu digo, eu oro com todo o meu coração, né? E quando tu falaste ali da dedicação, que a vitória não é para nós, não é não. Toda a honra, toda a glória, pastor Beethoven, seja dada a Deus. Somente a Ele. Amém. Somente a Gente, Ele. para quem não sabe, a filha da Andréia, ela está passando por uma dificuldade de câncer, não é isso, Andréia? Isso. E nós vamos orar por ela,
tá? Nós vamos juntos aqui em concordância e vamos orar pela filha da Andréia, para que o Senhor cure essa moça. Amém? Qual o nome da filha da Andréa? Andréia, É Camila Nunes da Costa. isso, Camila Nunes da Costa. Nunes da Costa, isso. Está junto com a Andréia em oração pela vida da Camila. Tá? Anote aí no seu caderninho, vamos estar orando pela vida da Camila. É por causa dessas orações que a minha filha ainda está aqui. Por isso que quando tu começaste a falar da dedicação, que não é para nós, que não é para encher o nosso ser, né, o nosso eu. Deus me mostrou isso lá em São Paulo. Filha, quem comanda, quem coordena sou eu. Quem manda sou eu. E assim, pastor, eu voltei de lá assim com o meu coração mais convicto da obra de Deus. Que é Ele que comanda tudo aqui. Tudo, inclusive Amém. O coronavírus. Amém. Amém. Né? É verdade. Eu queria Pode falar. Eu queria só dar o último texto, está em Apocalipse 8, versículo 3, tá? Que fala sobre incenso como oração. E veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou sobre a vida da Camila. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Sobre a vida da Camila. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu recebo. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Amém? O Senhor vai mover a vida da Camila. Amém. Deus, Amém. Amém. Amém, pastor. Amém. Pastora Olga, a senhora está aí? Amém, pastora Olga. Eu vou ativar o seu microfone aqui. Deixa eu ver se eu consigo ativar. Ativar o áudio. Oi, pastora. Pode deixar ativar o áudio. Espera um momento, só um momentinho. Isso, pastora Olga, paz. A paz, bom dia, toda a irmandade em Cristo, Brasil, fora do Brasil, pastor Beethoven, minha querida Gláucia, demais irmãos, shalom, shalom, amo vocês. Minha primeira vez no Zoom. Oh, Então, você não sabe o tamanho da alegria, minha querida. A sua primeira vez, a senhora já vai ter um trabalho que é orar pela Camila, pastora. Amém! Sim, eu já sei. Sim, estarei orando. Gente, essa é a pastora Olga. Ela nos acompanha desde É um amor de pessoa, anda conosco, assim, é uma das nossas intercessoras, desde o período que nós morávamos no Quênia. Uma mulher muito amada nossa, uma pessoa muito querida nossa. E a gente vai estar junto aí, em nome de Jesus. Vocês são os queridos da minha alma, sabia? É os amores que Deus colocou no meu coração. Amém, pastora. Amém. Então, o nome da pastora Olga, o nome da filha da Andréa é Camila. Camila, tá? Sim. Ela está passando um momento difícil na vida dela, está com câncer. E nós vamos estar juntos aqui em oração. Amém, irmãos? Amém, irmãs? pastor. Amém. Irmãos e irmãs. Jackson, João Vitor, Carol. Então, pastora, por favor, a senhora pode orar pela Camila? Oro em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus, unidos numa só fé, num só propósito, numa única eleição. Pai, Tu és o Pai das luzes, o Altíssimo, que te assentas no alto e sublime trono, e de lá tudo comandas. Em ti está o poder da vida. Meu Deus, neste momento te entregamos a Camila,
com a certeza em nossos corações de onde tem 2 ou 3 reunidos no teu nome, tu estás presente, e que Amém. tudo que for ligado será ligado no céu, e o que for desligado na terra também será desligado no céu, pelo que neste momento, no nome precioso de Jesus, o nome que é sobre todo nome, em todos os lugares e domínio, nós desligamos essa enfermidade, ó Pai, no poder do teu nome, Senhor, para que seja ligado nela o poder da abundante vida de Deus. No nome de Jesus, cremos e confessamos e profetizamos esta palavra de cura em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Concordamos em nome de Jesus. Amém. Concordamos em nome de Jesus. Amém, Andréia? Amém. Amém, amém, pastor, amém. Amém, assim, eu creio. Amém. Amém. Estou travando um pouquinho, Andréia. Gente, nós vamos finalizar. Porque quando o médico começou a falar, eu decretei a vida 50. Está travando um pouco. Tá travando um pouquinho, Andréia. Tudo bem. Gente, isso aí vamos lembrar de orar, né? Vamos estar orando uns pelos outros. Vocês têm o nome de cada um aí embaixo, a Flávia, Temos mesmo. a pastora Olga, Maria Pereira Rodrigues, que é a minha sogra, a Arismeire, o Jackson, a Geni, a Silvinha. Quem é que está aqui? Eu não está tendo nome. Tem gente que eu não tenho nome. Carol, João, Débora, Flávia, Natanael, Heloísa. Mas tem uma pessoa aqui. Quem é que está de vermelho bem aqui? Não? E Rosângela. Ok, Rosângela. Vamos estar lembrando de estar orando uns pelos outros durante essa semana. Vamos estar colocando as nossas vidas diante do Senhor. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis, né? No mundo todo, no Brasil. Então, é um momento da gente estar juntos em oração, estar clamando ao Senhor pela graça de Deus sobre a nossa vida, para que a gente possa passar por esse período louvando a Deus, dando glórias ao Senhor. Amém? Então, gente, nós vamos ficar no versículo 1, não consegui passar para diante, mas tem muita coisa aqui para a gente aprender do Senhor. Viu, Jackson? Vocês vão ter que me olhar mais vezes aqui e vamos junto caminhar por esse texto aqui maravilhoso. Amém. E quando eu for falar do tipo de cozimento, aí o negócio vai pegar fogo, tá? Porque a gente vai falar sobre o tipo de farinha que vai ser queimado na frigideira. Você já pensou? Você já pensou você ser queimado na frigideira? Porque nós temos sacrifício. Amém. É cozido, né? Amém. Vai ser cozido, vai demorar, ó, debaixo do fogo aí, ó, tempo. Vai ser bem interessante. E a gente vai procurar comprar esses incensos, viu, meu bem? Tem incensário aqui. Incensário. Tem um incensário aqui. Aqui faz muito isso, eles queimam muito incenso. Gente, isso não é coisa da Igreja Católica, não, viu? O Satanás copiou. Não é coisa da Igreja Católica. Tudo. Os sacerdotes queimavam incenso todos os dias. Olha que a gente não vai fazer isso como uma prática religiosa nossa, mas só para falar para vocês, tá? Profeticamente. É profético, fala sobre oração. Você quer falar alguma coisa? Não. Então, gente, muito obrigado por esse tempo aqui. Que Deus abençoe vocês aí no Brasil. Senhor, pastor. Senhor, pastor. Vamos ver nas próximas aulas. Domingo não tem aula, não, né? Não, domingo nós vamos ter a continuidade do curso. Do curso. Só no Então, a outro nossa domingo. EBD ela vai ficar sendo um domingo sim, um domingo não. Né? A nossa EBD por causa do curso até novembro, né? Ativação dos Trabalhadores. Tá? E se alguém aqui não está fazendo, está perdendo. Hoje é o último dia de fazer a inscrição. Tá? Nós vamos ter a Ludmila Feber dando aula para nós.
Nós vamos ter o Mike Chia dando aula para nós, o pastor Cote dando aula para nós, o Jairo dando aula, o pastor William Prata dando aula para nós. Como é que faz a inscrição? Vai ser... Você tem que pagar $1 milhão para mim. Misericórdia, Jesus. Tô fora. Nosso pai é rico! Nosso pai é rico! Depois você manda o seu... Depois você manda... Eu vou pegar o seu, Miriam. Eu vou passar o seu contato para o pastor Geolivan para ele se inscrever. No Brasil, é algo mais... o pastor Geolivan vai explicar. Ok, gente? Então, eu vou passar o seu contato para o pastor Geolivan, ele vai colocar o seu nome na lista, tá bom? Tá bom. É só isso, viu? Tô brincando. Ai, que alívio. Gente, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor. A paz do Senhor. Paz. Isso. Inclusive, vai ter... Inclusive, vai ter 2 professores, 2 casais de professores, que é o Mike Chia e a esposa dele, e o Ted e a Cláudia, eles foram missionários no Brasil há mais de 20 anos. São americanos, missionários no nosso Brasil, que vai dar uma aula para nós como que é ser missionário na nossa nação. Pessoas assim que têm influenciado o Brasil. Tá bom. Então tá bom. Paz, Senhor. Paz do Senhor, gente. Depois, pelo WhatsApp do Glaucio. Paz.